Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Educa Live para mais uma aula de matemática. E a aula de hoje nós vamos ver grandezas e medidas, plantas baixas e vistas aéreas. Qual é o nosso objetivo da nossa aula hoje? Nós vamos interpretar e descrever plantas baixas. Mas, professora Márcia, o que seriam essas plantas baixas? Para entender um pouquinho, nós vamos começar observando desenhos feitos na malha quadriculada, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a representação de duas letras. A letra E e a letra T, na malha quadriculada, ok? Então, como vocês podem perceber, esse desenho aqui, da letra E, ele está totalmente igual, certo? Medido por quadrados, certo? Pela quantidade de quadrados que ele foi colocado aqui dentro da malha. E a letra T também, ele está todo igual, medido por quadrados. Então, essa aqui é a vista plana, uma vista reta, como eu estou olhando de cima para este desenho. As letras E e T foram compostas por uma certa quantidade de quadrados, como vemos aqui nessas figuras, como podemos observar. Então, o que é que ele pede aqui nessa atividade? Que a gente coloque mais blocos, certo? Esses bloquinhos aqui, cada um representa uma unidade, certo? E que a gente coloque mais blocos em cima desse desenho que já tá aqui na malha quadriculada. Qual é a intenção de fazer essa sobreposição de blocos em cima de um desenho? Vamos perceber que empilhando os blocos não vai interferir na vista que nós temos nesse ângulo desse desenho, dessas duas letras. Então, mesmo que eu empilhe vários e vários blocos, o que é que vai acontecer? Eu vou sempre ver o mesmo desenho da mesma forma, a não ser que eu mude o ângulo que eu estou vendo esse desenho. Mas se eu continuar vendo de cima, eu vou continuar vendo a forma plana desse desenho, ok? Então, isso é que é uma vista aérea, isso é que é a representação de plantas baixas. Como podemos aqui observar também, nesse desenho do T, certo? Em outro ângulo da vista, esse aqui é a minha vista aérea, ó. Essa aqui é a minha vista aérea desse desenho, certo? Então, essa aqui é a minha vista aérea. Essa outro T que eu tô observando aqui e percebo o empilhamento dos blocos, certo? Aqui eu coloquei mais 4 blocos, ó. Aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima, certo? Essa aqui é a divisão. Então, eu coloquei mais 4 blocos em cima dele, dessa parte de cima do T. Nessa outra representação aqui, ó, a parte em que eu coloquei mais blocos, ela tá mais escura. Então, a gente pode observar aqui que ela ficou mais escura, para representar que tem um volume em cima dos blocos anteriores. Então, essa representação plana, eu não conseguiria ver apenas com esse outro T, ó, como tá aqui, a altura dele, eu não percebo a altura. Eu só vou perceber aqui porque eu estou olhando de outro ângulo, de um ângulo mais lateral e não do ângulo de cima. Vamos entender melhor, certo? Na nossa próxima imagem, nós vamos entender melhor como o ângulo em que observamos a figura vai poder entender melhor se é uma figura plana ou se é uma figura aérea, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima imagem. Aqui, nós vamos ter, certo, a definição de vários tipos de vistas que podemos observar os desenhos, certo? E
o ponto de vista em que nós vamos entender essa projeção, certo? Que está por trás da figura. Então, se ela é uma planta baixa ou se ela vai ser uma figura aérea. Isso vai depender da nossa vista por trás dessa figura. Antes de ler as definições, certo? Do ângulo de cada figura e como podemos observar as vistas, eu quero que vocês observem esse desenho aqui, certo? A representação desse prisma quadrangular, certo? Onde eu olhando ele lateralmente, certo? Ou de frente, eu posso observar que ele é uma figura elevada, né? Ele é uma figura aérea. Também podemos dizer que ele é uma figura em 3D. Mas se eu olhasse ele de um ângulo só na parte da frente, certo? Se eu observasse só essa parte de cima ou de frente, dependendo de como a figura vai estar disposta, né? Se vai estar sobre a mesa deitada ou em pé. Então, eu iria observar apenas um lado dessa figura, que seria ou o quadrado, ou então o retângulo dessa figura, certo? Então, aqui nós temos também o cone, representado de uma vista lateral, e representado de uma vista superior, ou da parte de baixo, ou posterior, certo? Então, se eu observar o cone, eu vou ver da parte posterior, vou observar o círculo maior. Se eu observar a parte superior, eu vou observar que ele forma um círculo menor. E esse pontinho preto no meio vai representar tanto a profundidade que essa figura me projeta, ok? Então, aqui também nós vamos ter uma noção, observando esse desenho, certo? De um cubo, né? De um dado, que dependendo do ângulo que a gente olhe, a gente vai ver uma representação diferente dessa figura. Então, a vista frontal, certo? Eu vou ver essa parte da frente aqui, onde só tem um pontinho. A vista lateral à esquerda, vou ver 3 pontinhos. A vista superior, que é essa parte de cima aqui, que serão os 2 pontinhos. Então, desse ângulo aqui que eu tô vendo dado, eu posso observar 3 lados dele, certo? Então, vista lateral esquerda, eu não tô vendo o outro lado, então aqui é uma representação de como eu posso observar essa figura. E vamos agora ler um pouquinho esses conceitos sobre a representação dessas vistas. Então, a vista de frente, ou também chamada de elevação, ela mostra a projeção frontal do objeto, certo? Então, a vista de frente, como a gente pode observar aqui, vai mostrar a projeção frontal do objeto. Vista lateral, esquerda, ou perfil, mostra o objeto visto pelo lado esquerdo. Vista lateral direita, como o nome também já sugere, mostra o objeto visto pelo lado direito. Vista inferior, mostra o objeto sendo visto pelo lado de baixo, que são os lados justamente que eu não tô vendo aqui, ó, do nosso dado, nem o lado de baixo, nem o lado direito, certo? E nem o outro lado posterior. Vista posterior mostra o objeto sendo visto por trás, e vista superior ou plana, que é aquela das letrinhas que a gente também viu ali, ou essa representação aqui, mostra a projeção do objeto visto por cima, ok? Então, essa projeção vai depender muito da figura, do ângulo que a gente colocar essa figura, né? Então, a gente vai ver. Como eu falei para vocês aqui do prisma quadrangular, se eu colocar ele em pé sobre a mesa, eu vou ver o lado quadrado. Mas se eu colocar ele deitado, como ele tá aqui, eu vou ver o lado retangular, visto de cima,
ok? Então, continuando, espero que vocês tenham entendido. Lembrem sempre que nessas aulas remotas, de forma que vocês estão estudando por vídeo, vocês podem voltar à explicação, vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento, ok? Então, eu trouxe mais 2 exemplos aqui de plantas planas para que vocês possam observar. E também já vou deixando aqui para vocês que vocês podem fazer essa atividade de planta plana também fazendo o desenho da casa de vocês. É bem interessante. Se você não tiver uma malha quadriculada, você pode utilizar a folha do seu caderno mesmo e tentar desenhar dessa maneira aqui mais plana o desenho da sua casa. Então, chamamos a representação dada pela vista aérea de um objeto de planta baixa. Então, a vista aérea é essa vista que eu tô vendo por cima. Por exemplo, como a planta baixa de um apartamento, em mãos podemos antecipar o tamanho dos móveis. Então, a importância de entender sobre essa planta é isso. No caso de um apartamento, a gente pode já antecipar o tamanho dos móveis, de modo que o ambiente fique harmonioso, né? Aproveitando o máximo de espaço possível. Nessa planta aqui desse apartamento, eu sei que vai ter 2 banheiros, um banheiro com suíte, o outro banheiro é de acesso social, tem 2 quartos, tem a copa, a cozinha, a sala e a área de serviço. Então, conhecendo a planta antes de morar no apartamento, eu posso fazer as modificações, aproveitar melhor o espaço do terreno. Isso é muito importante, esse conhecimento. E em questão aqui, nós temos também uma sala de aula representada como uma planta baixa, certo? A sala de aula representada ao lado também é um exemplo que foi construído a partir de uma planta baixa. E ele vai nos ajudar o quê? A fazer a melhor disposição também dos móveis dentro da sala e aproveitamento do seu espaço, para que todos os alunos possam ser atendidos de maneira igual. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e de assistir as nossas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.